Estou recebendo o Noah Betônico, atleta de snowboard cross do Brasil na neve, né, da CBDN. E Noah, obrigado pela entrevista. Eu vou começar a pergunta pelo final, né? Pelo final da temporada, que foi um final de temporada realmente muito bom, né? Que você conseguiu ótimos resultados. Eu queria que você falasse como que foi a sensação, né, de nas últimas quatro provas da temporada, de repente você conseguiu seus quatro melhores resultados da carreira, inclusive o 11º lugar na Turquia, né? Cara, então, eu fiz uma preparação de pré-temporada muito forte esse ano, porque era o ano olímpico. Então, eu tava na academia 6 vezes por semana e eu tava treinando em torno de 4 horas por dia, todos os dias. E eu deixei de viajar, eu deixei de sair de férias, eu deixei de comer o que eu queria. Eu sacrifiquei muita coisa para conseguir chegar no nível mais alto. E eu me esforcei muito para ter conseguido resultados nas primeiras 3 Copas do Mundo, que eram as 3 Copas do Mundo que iam me qualificar para os Jogos Olímpicos. Só que na primeira eu fiquei em 33º, eu precisava ter ficado em 32º para eu ter uma chance. E daí na China, cara, foi uma corrida horrível. Eu cheguei na China me sentindo super mal. Eu tive um jet lag de, sei lá, 16 horas. E isso é tudo desculpa, mas porque todo mundo tava na mesma situação que eu. Mas eu não gostei nem um pouco da China e acabou que eu fui muito mal. E aí, depois da China, eu não tinha mais nenhuma oportunidade de me qualificar para os Jogos Olímpicos. Eu voltei para casa, para o Brasil, e eu passei o mês de janeiro, que foi o mês olímpico, em casa, meio que repensando tudo, triste, desapontado, porque todo o trabalho que eu coloquei tinha sido para nada, aparentemente, e eu tava bem mal, assim. E aí, eu quase ainda não voltei pro resto da temporada, porque, cara, eu pensei, pô, tudo que eu venho trabalhando era para chegar nessas Olimpíadas e representar o Brasil nos Jogos. E eu não consegui o que eu queria, daí eu fiquei, tá, agora não tem nem porquê. Daí eu conversei com minha família, com a minha namorada, com todo mundo e cheguei na conclusão que, não, eu dei todo esse gás e me esforcei muito a temporada toda para chegar aqui. Isso é o que eu faço, é o meu trabalho, é o que eu amo fazer. Então eu vou ir lá e vou dar o meu melhor. Só que eu fui para essa temporada sem expectativa nenhuma, porque, tipo, pô, nas outras que eu precisava muito e bem, eu não conseguia o resultado que eu precisava. Então, eu fui sem pressão nenhuma, sem expectativa nenhuma, não esperava que eu ia bem. Daí, na primeira competição que eu fui, pum, eu me qualifiquei. Daí eu já fiquei assim, tá, beleza. Daí eu fui na corrida, fui fazendo a corrida, pum, fiquei em 11º. Daí eu, tá, talvez eu dei sorte, talvez foi tipo assim, um dia que eu tava muito bem. Aí no dia seguinte, eu corri bem de novo, eu peguei tipo o 21º. Daí eu pensei, tá, muito massa. Daí, logo em seguida, depois da Turquia, a gente foi pra próxima competição que foi na Áustria. E aí na Áustria eu consegui, acho que a minha primeira qualificatória é top 20, que o top 20 no Mundial é muito importante, é muito incrível. Quando você consegue chegar no top 20, você só faz uma descida. Então você vai, faz o seu treino, faz uma descida, entra e você fica preso nesse número. Você não tem como melhorar e nem piorar. Então ninguém pode te passar. Cara, e daí eu entrei, acho que eu me qualifiquei em 18º ou 20º, nem sei, mas eu entrei no top 20. E daí eu fiquei muito feliz, eu fiquei, caraca, foi muito irado, porque tava todos os melhores atletas do mundo lá, e eu fui super bem. Pela terceira vez eu tinha entrado, eu tinha competido, eu tinha ido bem, tinha chegado nas finais, e daí eu comecei a ficar cada vez mais com autoestima boa e positivo, e ansioso e feliz, e querendo cada vez mais competir e dar meu melhor, e ganhar, né? Porque, pô, a gente vai pra competição não só pra participar e pra entrar ali nos últimos, a gente vai para ganhar. Toda competição que eu entro pensando, cara, eu vou ganhar. Eu vou dar o meu melhor para ficar em primeiro, para ganhar de todo mundo e vou vencer. Que essa é a mentalidade que o atleta tem que ter, né? E, E e daí, teve alguma mudança de treinamento, de preparação, tipo, nesse período que você ficou em casa? Ou foi uma mudança mais mental mesmo, de tô lá mais relaxado e os resultados apareceram? cara, é exatamente isso que é engraçado. Tipo, eu não mudei nada. Eu venho fazendo exatamente o mesmo trabalho que eu venho fazendo a minha vida inteira e simplesmente as coisas clicked. Tipo, parece que chega um momento que as coisas funcionam, que dá certo e dá um estralo assim e tu consegue chegar no nível. E eu acho que é um processo longo, que não só chega e você, tipo, muda uma coisa e chega lá. Você vai mudando pequenos detalhes que vão chegando mais perto, mais perto.
e eu tava naquele ponto que eu tava bem no meiozinho, assim, entre os caras que estão qualificando e indo para as finais e os caras que não estão qualificando. E daí eu só dei um passo para frente e entrei para essa turma que tá qualificando, que tá correndo, que tá competindo para vencer. Do nada. Simplesmente do nada. E é um processo. O meu técnico falou que não foi por acaso, não foi porque eu dei sorte, que foi uma coisa que eu venho construindo durante o tempo e simplesmente chegou o momento de dar certo. Eu É, acho que eu concordo com ele. eu acompanho sua carreira já desde da época das provas júniores, né, que você disputava e realmente sempre dava a sensação de que em algum momento você realmente os resultados apareceriam, né? Você, por exemplo, na temporada passada, você foi 31º no Mundial. Você, Sim, na principal prova da temporada, foi a prova que você avançou para as finais, né? E você ficou em trigésimo foi. primeiro. Isso, Pô, foi inclusive, se muito você bom. tivesse ficado uma posição a mais, você já teria, tipo, todos os índices olímpicos e estaria na corrida olímpica para essa temporada. Então, Exatamente. sempre deu essa sensação de que você, em algum momento, chegaria, né? Você estava ali batendo na Sim, trave, na trave, na trave, em algum momento chegaria. E qual é a com sensação de certeza. chegar, né? De disputar, estar nesse grupo que você falou dos finalistas, né? De ter dado esse passo a mais. Cara, é muito bom. É muito bom. Me dá uma confiança, assim, muito legal. E me dá vontade de ficar melhor, de crescer, sabe? Porque antes eu tava me esforçando, eu tava com um drive assim, porque eu tinha um objetivo olímpico. Agora esse objetivo olímpico ainda existe, mas tá muito pra frente. Então agora, nesse momento, meu foco máximo é chegar no meu nível mais alto e conseguir chegar lá e ganhar um pódio, ganhar uma medalha, colocar a bandeira do Brasil atrás, escutar o hino, meu Deus. Ia ser muito irado, é o sonho. E dessas quatro E, provas, qual você gostou mais? cara, eu não sei. Eu acho que a que eu mais gostei foi a que eu fui pior. Foi a da Áustria. É? Que eu fiquei em 24º, mas é que a minha descida foi muito boa, foi muito irada, e eu fui com atletas que eu sempre admirei desde pequenininho. Eu fui com o campeão olímpico, 2 vezes campeão olímpico, que venceu essas Olimpíadas, o Alessandro Hemerli. Eu fui contra o italiano que chama Lorenzo Somariva, que é um cara gigante que pesa tipo 110 quilos, e ele é muito bom, ele faz o carving muito bem, ele tá sempre nos top, tipo, 4 melhores do mundo. E um amigo meu que treinou comigo por 2 anos, que é o Evan, do Canadá. Daí era uma descidaça, assim, tipo, era um hit muito forte, com uns caras muito grandes, muito fortes, que andam muito bem. E eu não cheguei nervoso, eu cheguei animado e com vontade de me testar e ver como que eu ia ir. E, pô, eu desci, eu fiz tudo que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer pra passar naquele hit, eu fiz. Eu fiz tudo certo. Só que no final das contas eu fiquei em terceiro porque o Samariva chegou atrás de mim e fez um movimento perfeito, acertou tudo e deu a vida e me passou no último milésimo assim da corrida, ele me passou e me ganhou por isso, assim. Pô, eu achei muito irado. Eu achei que eu tinha conseguido passar em segundo, sei lá, mas aí eu cheguei assim, bem na linha de chegada, meus amigos, meu Deus, que descida, deu, meu Deus! Daí eu olhei assim, daí, pô, fiquei em terceiro. Foi Mas a prova do photo finish lá que viralizou? essa, na verdade, foi a do Canadá, foi a Foi do outra, porque Canadá, verdade, verdade. foi o primeiro photo finish de 4 Lá pra pessoas cá. juntos É. da temporada. Foi o único. Foi Então, muito louco. no final Essa das também foi contas, legal. no final das contas, nas suas duas últimas provas, né? Nessas quatro provas, duas você ficou ali por milésimos para avançar, né? Do Canadá também você não avançou porque, né, o photo finish mostrou ali uma diferença minúscula, né? Sim. E foi a mesma história no Canadá. O cara veio por trás da gente, no último lugar, e pegou o draft. Tipo, ele ficou bem atrasinho, assim, onde não pegava vento nele. Ele só jogou pro lado e pum! Passou do nada. Tipo, ninguém pensou que ele ia passar. Ele tava em última a corrida inteira. O cara deu, tipo, não sorte, mas a estratégia dele deu muito certo. Eu achei que eu tinha passado 100%, mas não deu. Oh, E, foi muito louco, foi muito guerra, assim. Eu tava batalhando o tempo todo com o Jake Vedder, a gente tava sempre assim, tipo, porque no snowboard, na corrida em geral, né, na Fórmula 1, qualquer esporte de corrida, quando você fica atrás da pessoa, você entra no vácuo, né, e o vácuo te suga, ele tira o vento e daí tu não tem resistência nenhuma, tu só vem,
e tu pega muita velocidade. Então o Leon, que é o alemãozão, ele é muito grande. Ele tava na nossa frente e ele faz um vácuo bizarro. Então era quem conseguisse colocar a prancha atrás dele e entrar no vácuo ia sair muito rápido. E daí eu e o Jake, a gente tava cada um tentando ir na frente do outro pra entrar no vácuo, assim. E daí no último momento do salto, cada um foi pra um lado, pum, aterrissamos, mas a gente não se tocou que o japonês tava atrás de nós três, no vácuo de três pessoas e passou. Nossa, Ah, foi muito louco. Essa foi bem legal. legal. Só que a corrida do Canadá foi muito sofrida porque eu peguei uma intoxicação alimentar bizarra e eu não participei do dia de treino. Normalmente não, todas as corridas a gente faz três descidas de treino, depois a qualificatória e depois a corrida. No dia de treino eu tava de cama, vomitando e de diarreia o dia inteiro. Daí eu acordei no dia da qualificatória sem ter feito treino, sem fazer inspeção, sem nem ver a pista, não tinha subido para andar de snowboard nem um dia. Eu fiz uma descida e fiz a qualificatória e me qualifiquei em nono lugar. Daí eu fiquei tipo, tá, eu tô andando muito bem. Tipo, pô, eu tava me sentindo fraco, eu tava doente, eu tava todo errado. Eu não tinha tido nenhuma descida na pista direito. Fiz uma descida e eu cheguei lá e fiquei em nono. Pra mim isso foi bizarro, assim, eu nem entendi. Pra mim eu Uhum. tinha chegado em 40. Tipo, eu fiz uma descida que nem foi tão boa. Eu fiz vários erros, assim. Podia ter feito uma descida muito melhor. Eu podia ter me qualificado em, sei lá, terceiro, primeiro. Tipo, E Noah, tem foi alguma muito doido. frustração por esses resultados terem vindo na parte final da temporada e não na parte inicial? Como que você lida com essa questão de tipo, poxa, se tivesse vindo 2 meses antes, provavelmente estaria na Olimpíada. Tipo, você já tem essa frustração? Você já está trabalhando nisso? Enfim, como que é? Eu sinto bastante essa frustração e eu já pensei muito a respeito, mas eu tento e eu estou levando muito mais como um aprendizado. Porque eu sinto que era só eu encaixar a minha cabeça e eu ficar um pouco mais tranquilo e não colocar tanta pressão em mim mesmo e no resultado que eu poderia ter chegado lá antes, sabe? Eu acho que eu fiquei muito fixado nisso de tipo, pô, eu preciso acertar a qualificatória, eu preciso entrar nos top 32, eu preciso só de um resultado top 30. E daí quando tu pensa muito no resultado e não no que tu tem que fazer para chegar no resultado, aí o resultado não vem. Então eu devia estar pensando, cara, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso dormir bem, fazer a minha preparação, analisar a pista, visualizar a pista, acertar cada módulo, fazer tudo certinho e eu vou conseguir. Eu não tinha tido esse pensamento até depois. Então eu fiquei muito frustrado e fiquei muito triste, com certeza. O bom Só é que, que, o bom é que você tem 22 anos, né? Você ainda, pro snowboard cross principalmente, que o auge físico é lá na casa dos 30, né? A gente vê com aí, certeza. tipo, o próprio Hammer, né, que você falou, foi depois dos 30 que ele, né, perto dos 30 que ele começou realmente a dominar o circuito. Você comentou do seu objetivo, né? Você falou de Jogos Olímpicos, mas que você ainda vê como um objetivo longe, que agora você quer melhorar, chegar nas cabeças, enfim. Tem algum objetivo em mente para esse ciclo, para esses próximos anos, Mundial de 2027, sei lá, Copa do Tem, Mundo? O que está na sua cabeça realmente. agora de objetivo, assim? Então, ano passado eu fui competir na América do Sul e eu venci o Campeonato Sul-Americano por pontos. Só que na minha cabeça eu não venci realmente o Campeonato Sul-Americano, porque eu fiquei em segundo, atrás de um italianinho que veio aleatoriamente e tipo ganhou de mim, que eu caí. E é, depois a gente foi lá pro sul, sul, sul do mundo, lá na Argentina, e eu também não fiquei muito bem colocado, não venci os campeonatos. Então eu venci porque eu fui o melhor competidor sul-americano. Só que não foi bom o suficiente para mim. Então esse ano eu quero vencer o Campeonato Sul-Americano e o Campeonato Brasileiro de novo, mas vencendo as etapas, ganhando medalha e estando no pódio em todas as etapas. Então esse é o meu objetivo número um, porque vai ser a primeira coisa que vai acontecer, que vai ser agora em setembro, agosto, setembro, né? E daí logo em seguida, meu próximo objetivo vai ser focar muito para chegar no Mundial muito bem, que vai ser na Áustria, que foi nesse lugar que eu te disse que eu fiz a competição que eu gostei muito. Uhum. Aí lá na Áustria vai ser irado. Eu me sinto super bem nessa pista, eu acho que vai ser uma corrida irada. Vai ser tudo maior, vai ser tudo mais tchan, assim. Acho que
tô muito animado de fazer o Mundial. Vai ser irado demais. E você falou da Olimpíada, né? Ah, a Olimpíada ainda é distante e tal, mas a gente sabe que 2 anos ali você já está. Em 2028 já inicia a temporada pré-olímpica de novo, né? A contagem de pontos. É, acredita que em 2030 você estará lá? Acho que sim. Se eu continuar do jeito que eu tô, com certeza. Só que E- a gente vai ter que ver. É, eu agora faço parte da equipe espanhola, da equipe da Espanha, e eu dependo deles um pouco, né, pra minha vida. Sem eles eu não consigo fazer o que eu faço. Então, do nada, um ano eles podem pegar e falar assim, não, a gente não vai mais aceitar esse cara do Brasil porque ele tá ganhando dos nossos atletas. Se eu começar a me destacar muito esse ano, começar a ganhar dos atletas da Espanha, talvez eles falem, não, desculpa, a gente tava gostando porque antes ele tava chegando lá. Agora ele tá ganhando os nossos atletas, ele virou competição direta, a gente não vai mais aceitar ele na equipe. E daí eu vou ter que procurar meu rumo. Daí as coisas vão dificultar um pouco. Isso sempre foi uma possibilidade e agora tá virando uma possibilidade mais real. E, Só que a gente vai ter que ver. e como que é esse trabalho com a Espanha? Você treina com eles? Você vai treina no centro Né? deles? Como que é? Então, eles não têm um centro, porque na Espanha não tem uma montanha, assim, da Espanha. Tem montanha na Espanha, mas cada um é de um lugar. Então, eles não fazem tipo, um Entendi. concentramento na Em Espanha. outro A país, gente né? vai para um lugar e treina. Entendi. É. A gente vai pra Áustria e treina e a gente faz tudo junto. É como se eu fosse um deles, assim. A gente só conversa em espanhol, a gente treina junto todos os dias, a gente trabalha juntos, eu divido o quarto com o meu colega de equipe, o Álvaro. Então é tipo como se eu fosse da Espanha, só que eu sempre tô de equipamento brasileiro, sempre tô de roupa do Brasil, sempre representando o Brasil. E é Você isso. sabe que o Manish do cross country é assim também, ele treina com a equipe espanhola do esqui cross country, representando o Brasil. Sim, 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 Só que no cross country a dinâmica é diferente, né? Do sim. snowboard, enfim, a disputa interna ela é mais diluído, vamos dizer assim, né? Do que o snowboard, que você realmente ganha do cara na bateria e, enfim, pode tirar ele da vaga na É, final, em todos os casos. o esqui cross country é mais você contra você, né? Sim. Eu acho. E na sua opinião, o que que ainda te falta, assim, para além dessa questão da Espanha, tipo, você olhando o seu desenvolvimento, a sua evolução no snowboard cross, você sente que ainda falta alguma coisa para brigar por essa vaga? Você fala, pô, preciso melhorar minha largada, preciso melhorar meus saltos, enfim, tem alguma coisa que você acha que ainda precisa melhorar para a vaga? Então, eu venho aprendendo muito sobre esporte desde pequeno. Antes eu pensava que quem saía mais rápido no start levava a competição. Aí, mais pra frente, quando eu fui observando e vendo quem tava ganhando os mundiais, eu comecei a me tocar que não, que o cara que ganhava os mundiais era o cara que se qualificava bem e que era bom no circuito, que fazia as curvas muito bem. Porque a largada é importante, só que muita coisa pode acontecer e o cara que vem por trás, ele te pega sem tu estar preparado, assim. Você tá olhando pra frente, fazendo tudo certo, o cara vem por trás com muita velocidade. Vum. Aí tu fica, tá, não tem nem o que fazer. E daí eu comecei a me tocar que a galera é muito pesada, o peso ajuda muito com a inércia e com sei lá, com a descida em geral, né? Se você é mais pesado, você consegue generar mais velocidade em todos os módulos. Então, eu comecei a comer muito, 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 muito. Fiquei muito pesado. Ano passado, isso. Não, ano retrasado. Eu cheguei a 94, 95 quilos. E eu tava muito gordo e muito obeso. E eu pensei, pô, vai ser irado, eu vou ganhar tudo. Foi horrível. Eu não conseguia me movimentar, eu tava cansado, eu tava pesado, eu tava. Deu tudo errado. E aí no ano seguinte chegou um moleque de 16, 17 anos, que pesava tipo 70 quilos e começou a literalmente ganhar tudo. Tipo, tudo. Começou a qualificar super bem e vencer de uns caras que são super pesados, porque ele se movia muito bem, ele era muito, muito rápido e sabia fazer os movimentos certos, que eu não estava conseguindo fazer por causa do meu peso. Eu literalmente pensava, eu preciso fazer um movimento aqui, e meu corpo não acompanhava o meu cérebro, porque eu estava muito lento. Então, uma coisa que eu vou trabalhar muito esse ano vai ser velocidade. Eu vou dar um gás para ficar muito bom aerobicamente e muito rápido e muito explosivo. Então, eu vou conseguir me mover e fazer exatamente o que eu preciso fazer. E eu vou tentar manter o peso que eu venho criando desde todos esses anos passados, que eu
comi muito e fiz muita musculação. E é isso. Acho que vai me ajudar bastante esse ano. Ser mais O- rápido e manter meu peso. A academia é um hobby para vocês? Pro Zion, ele sempre fala que a academia para ele é um hobby. Ele gosta de fazer, ele faz. É, para você também, você gosta? É uma coisa que, uma atividade que você. Não. Não, eu odeio fazer academia. Tipo assim, eu tenho até um gostinho assim, tipo, eu vejo como pode ser legal para certas pessoas, só que como eu malho muito há muitos anos, tipo, todos os dias, e não é tipo assim, ah, eu vou na academia, eu vou fazer supino, eu vou fazer crucifixo, eu vou treinar um bíceps e um tríceps. Não é assim. O meu treino de academia é tipo saltar caixa, bater corda, fazer burpee. É uns treinos que cansam muito, são exaustivos. Você chega na academia já cansado, já exausto do treino do dia anterior, e você tem que pegar e tem que, porra, dar a vida e suar, e suar, e suar, e pô, pô, pô. E é sempre uns treinos muito pesados. Então, é um pouco difícil falar que eu gosto de fazer academia. E como que é o treino Mas de vocês, assim, é um atleta de snowboard cross? importante. Tipo, tem a parte da academia e tal, mas basicamente como é uma rotina de vocês, assim? Você falou que você treinava academia e fazia 4, 5 horas depois de treinamento. Como que é esse treinamento? É descer montanha? É algo mais controlado? A gente tem treinado bastante de escada, porque se tu for para pensar, a escada ela te dá mais ou menos o que tem no start do snowboard. No snowboard tu desce e tu tem que subir uma, tipo uma escada assim, né? Tu tem que fazer um movimento para subir e para descer, para subir e para descer. Então, é muito importante isso, tipo de ter a velocidade do pé de fazer ou su. Então, é legal. E esse é o que eu mais gosto de treinar, é a escada. Porque daí tu pode fazer muito força, muito rápido e treinar aeróbico, explosão, velocidade. E é divertido, porque tu tem, tipo, ah, eu vou chegar ali no final da escada e eu vou poder voltar andando, caminhando de boa. Daí tu tem uma meta. Só que Legal. quando é na academia é meio infinito, assim, tu só, tipo, meio que tá ali, Uhum. eternamente. E na neve é descer a montanha, ir lá com a prancha e descer, fazer toda a parte das curvas, né? Mais ou menos isso. Sim, sim, os saltos, as curvas. Uhum. Absorver as montanhinhas, os rollers. E como Mas que é, tá a sua vida hoje, Noah? Tipo, agora você tá no Brasil, né? Hoje, por enquanto, você sim. tá aqui no Brasil, mas fica no Brasil até quando? Depois vai pra onde? Tipo, normalmente, como que é a sua rotina, assim? Você fica mais tempo em qual país? Então, eu cheguei no Brasil em abril, e daí eu vou ficar aqui no Brasil até setembro, agosto, setembro, que é quando eu vou pro Chile fazer as competições sul-americanas. Então, nesse período todo, eu fico aqui basicamente treinando e indo pra academia, que é tipo a off-season, que todo mundo tem esse período de tipo preparação física, que eles estão só na academia, eles não estão na neve. Até a galera que mora lá na Europa, eles não têm neve no verão, né? Daí, é, é isso. Eu comecei a treinar MMA, tipo, porque sempre foi uma paixão minha arte marcial, e minha, da minha família, do meu irmão. Daí a gente começou a treinar MMA junto, eu e meu irmão. E tá bem legal. Eu tô curtindo muito. Tô fazendo 3 vezes por semana e eu sinto que é um aeróbico muito bom e me ensina técnicas muito legais que eu vou poder saber pro resto da vida. E me dá agilidade e, tipo, eu consigo agir antes da pessoa, eu consigo reagir muito mais rápido. Então, meu tempo de reação vai ser melhor por estar vindo uma mão e eu su. E enfim, acho que vai ser bom pro snowboard eu estar fazendo esse treino de MMA, que te dá muita noção corporal e tudo mais. Então, vai ser bem Depois, massa. depois do Chile, aí você volta pro Brasil, vai pra Europa, com o pessoal da Espanha, como que é? Depois do Chile, eu normalmente tenho um mês, ou meio mês de outubro, para ficar no Brasil, treinar, despedir da família, ter um pouquinho mais de calor, porque o calor já tá voltando no Brasil, né? E daí eu vou. Final de outubro, começo de novembro, eu já viajo pra Europa. E aí a minha base lá na Europa tem sido Barcelona, na verdade. Porque a minha prima mora em Barcelona, ela trabalha lá e aí eu acabo ficando no apartamento dela. Entre as semanas de campo de treinamento, tipo, a gente tem 2 semanas de campo de treinamento e aí 5 dias de descanso. Aí eu vou para Barcelona, fico com a minha prima, a gente fica lá junto com a cachorrinha dela, cozinhando, eu vou pra academia.
E aí depois a gente vai para outro campo de treinamento ou competição. E é sempre assim, tipo, cada semana a gente tá em um lugar fazendo alguma coisa. Nunca é tipo assim, ah, a gente vai ficar na Áustria um mês. É sempre, a gente tá na Áustria, vamos pra Itália, vamos treinar na França, que eles liberaram uma pista legal. A gente tem que ir pra Alemanha, no parque de super pulos gigantes. Cada hora a gente tá num lugar. Entendi. É, você, né, sempre, principalmente na categoria júnior, sempre competiu com seu irmão, o Zion. E ele, nessas últimas duas temporadas, né, não acabou não competindo, né, enfim, eu soube que ele começou a faculdade também. Não sei nem se ele volta, mas enfim, se você sentiu falta de competir ao lado do seu irmão nessas duas temporadas? E, né, se você pretende, você sabe se ele vai voltar, enfim, pretende voltar a competir do lado dele, encarar esse ciclo até 2030 com ele. Ele falou comigo a respeito disso, na verdade, recentemente. Ele falou, pô, mano, eu tô treinando bastante, eu tô forte e tal, e eu não vou ter esquecido o snowboard. Se eu quisesse voltar daqui a 1, 2 anos, eu conseguiria, bem de boa. Eu falei, sim, mano, tu conseguiria. Só que tu não ia estar no nível, tipo, mundial. Tu não ia conseguir competir contra os caras da Copa do Mundo, que a vida deles é isso. Tu Hum. tá aqui no Brasil, tu não tem interação nenhuma com neve, tu não anda de snowboard há muito tempo. É diferente, mas, pô, eu incentivei. Eu falei, cara, volta. Se você quiser voltar, volta. Vamos andar junto, que é muito bom. Eu gostava muito. Daí é isso. Eu não acho que ele vai voltar porque ele realmente começou a faculdade agora e ele tá gostando muito de morar no Brasil. Ele prefere o clima brasileiro do que o clima europeu, que é mais seco e frio. Ainda mais no verão, né? Ele adora o verão. E ele gosta muito de luta. Acho que ele vai começar a fazer lutas amadoras de MMA. Então, ele É, tá bem nessa vibe de luta. Eu não acho que ele vai querer voltar pro Snow. dá pena, né? Mas, É uma pena. é... E sente falta de competir com ele? Tipo, de ter alguém familiar no circuito? Sim, eu sinto falta, eu gostava muito. Ele era uma boa companhia e ele me incentivava a ser melhor sempre. Porque eu sempre pensava, pô, eu não posso perder pro meu irmão mais novo, eu tenho que dar um gás agora. Tipo, tipo assim, às vezes a gente tava junto, eu olhava os tempos assim lá embaixo, porra, meu irmão ganhava de mim por 1 segundo, 0,5 deu. Meu Deus, pô, eu tenho que dar um gás, o que que é isso? O que que eu tô fazendo? Se o Zion tá ganhando de mim, eu tenho que ganhar dele, não posso perder. Daí eu ia e eu já, tipo, ficava super focado e dava, tipo, 120% por causa que ele tava lá. Isso era muito massa, com E certeza. Luan, vamos falar um pouco, né? Acho que eu nunca tive a oportunidade de fazer essa pergunta para você, mas como foi o começo da carreira? Como você conheceu o snowboard? Como você começou no, descobriu o snowboard e fez disso uma carreira para você? Então, eu vou tentar explicar brevemente, porque é uma longa história. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, me mudei para os Estados Unidos com meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí a gente só conseguiu se mudar para os Estados Unidos porque a minha mãe estava fazendo faculdade lá, então ela conseguiu aquele visto que a Uhum. família toda podia ficar conforme ela ia para as aulas. E meu pai conseguia trabalhar à distância, então não foi um problema. A gente se mudou para um apartamento lá no Colorado, em Snowmass, a gente começou a ir para a escola. Daí eu fui para a escola do quinto ao sexto ano e a gente ficou 2 invernos e um verão. A gente ficou 1 ano e meio lá. Nesse meio tempo eu aprendi a falar inglês fluente, que foi muito bom, e eu andava de snowboard todos os dias. Todos os dias, tipo, a tarde inteira, a manhã inteira, todos os finais de semana. E eu entrei para uma equipe que chamava AVSC, que era a equipe da galera boa, que andava de snowboard bem na montanha. Mesmo sendo novinho, tinha uma galera nova. Eu era sempre o mais novo porque a galera era boa, a galera andava já há muito tempo. E daí eu era mais novinho. E enfim, aí lá em Snowmass, no Colorado, a gente começou a fazer competição, eu e meu irmão. E desde a primeira competição que a gente fez, a gente sempre ganhou. A gente sempre esteve no pódio. A gente ia para os outros lugares, tipo, a gente ia viajar sei lá, Utah. Aí tinha uma montanha lá de snow. A gente ia, tipo, andar em Park City. Caraca, tá tendo uma competição. Meu pai já inscrevia a gente ia lá e ganhava a competição. Tipo, a gente ganhava tudo desde muito pequeno. E aí, nessa época, meu pai começou a entender que a gente tinha uma paixão por competir, a gente gostava muito e que a gente ia muito bem. E a gente viajou os Estados Unidos inteiro. A gente viajou cerca de, sei lá, 50 mil quilômetros. A gente viajou
para todos os lugares dos Estados Unidos que tinham competições de snowboard. E a gente foi competindo e acho que nessas 2 temporadas a gente deve ter ganhado umas 50 competições. Tipo, sei lá, meu irmão com certeza ganhou 50 competições. Eu devo ter ganhado umas 30, porque o Zion realmente ganhava todas as competições. Eu tinha alguns meninos que andavam no mesmo nível que eu, que eram bem bons, que era tipo uma rivalidade bem legal. E daí a gente foi para o Campeonato Nacional dos Estados Unidos, que era de todos os melhores atletas dos Estados Unidos. E eu acho que eu fiquei em sexto e meu irmão ficou em terceiro. E daí, pô, nesse momento a gente já ficou tipo, tá, isso é muito legal, a gente tem um talento, a gente tem um dom, é muito massa. Mas aí acabou, a gente voltou para casa. E nessa última competição, que foi esse nacional, um cara que chama Ross, que era o dono da melhor equipe privada de snowboard dos Estados Unidos, me viu competir e ficou interessado. E aí ele me mandou um e-mail falando assim: Oi, tudo bem? Meu nome é Ross, se apresentou e falou assim: se você tá realmente sério sobre isso, se você quer ter um futuro no snowboard, me procura, porque eu sou a resposta. Daí eu fiquei meio assim e tal. Daí eu entrei em contato com ele, a gente começou a conversar. E ele me fez essa proposta de quando eu fizesse 15 anos, eu fosse morar nos Estados Unidos, passar a temporada inteira morando na casa dele, junto com outros atletas, treinando pro o Border Cross. E especificasse, só fizesse competição de Border Cross e virasse profissional disso. E entrasse pro circuito profissional. Porque até então eu fazia competição de tudo. Eu fazia slopestyle, pipe, eu fazia rails, eu fazia tudo. E aí ele me deu essa oportunidade, meu pai e minha mãe ficaram meio assim, mas no final das contas todo mundo gostou e foi o que a gente fez. E aí eu entrei para a escola online, porque isso eu tava, aí isso foi mais para frente, né? Isso eu já tava indo pro nono ano, ou primeiro. E daí eu tinha 15. É, isso tá certo. E daí eu fui morar nos Estados Unidos com esse cara e eu passei 2 temporadas morando nos Estados Unidos. Tipo, eu ficava o inverno todo, depois no verão eu voltava pra cá, pro Brasil, pro nosso inverno, né? Ficava inverno, 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 inverno. Aí, Eu vivo no inverno o ano inteiro. Há sei lá, 15 anos. É, e o mas é Brasil isso. entrou nisso quando? Você procurou a CBDN, CBDN te procurou? Cara, na verdade eu não lembro direito, mas foi meio que mútuo, assim. Eu acho que quando eu tinha 15 anos foi a primeira vez que eu competi e ganhei o brasileiro, talvez, ou o sul-americano. Ah, não, na verdade, com 15 anos eu perdi. Eu perdi para um argentino, pro Stefan. Ele era bom. Ele competia na Copa do Mundo e fazia Mundial. Ele era das antigas, assim, ele era bem bom. E daí eu tinha 15 anos, eu achava que eu era bom e tal. Eu desci lá pro sul, fui fazer o campeonato sul-americano e esse cara ganhou de mim. E daí eu fiquei tipo, caramba, tem um cara que é muito bom na América do Sul, eu tenho que ganhar dele. E daí eu fiquei muito na pilha e no ano seguinte eu ganhei dele, e daí no ano seguinte ele se aposentou. Daí a gente nunca. A gente correu pouco junto, eu e esse cara argentino. Mas foi legal, foi uma rivalidade boa. Bacana. E foi isso, basicamente. Aí a CBDN entrou em contato comigo esse ano. Quando eu tinha 15 anos, quando eu entrei para o circuito profissional, e Uhum. eu fiz as Copas Norte-Americanas e Sul-Americanas. Aí a CBDN entrou em contato comigo e a gente já começou a conversar. Eu já ganhei o uniforme da Isabel Clark. É, a gente virou amiga, a gente começou uma relação legal de profissionais e foi bem a época que ela se aposentou também, né? Bacana. Aí foi isso. No, o tempo aqui já está se esgotando, então eu agradeço a entrevista, a disponibilidade. Bom resto de férias, entre aspas, né? Tá treinando duro aí também, mas pelo menos tá com a família, tá no Brasil. O inverno brasileiro não é tão rigoroso quanto o inverno europeu É e bem mais de boa. então boas férias aí, bom treinamento. E eu espero Muito encontrar obrigado. vocês aí. Não sei se você vai para a cerimônia de encerramento da CBDN, enfim, você vai estar Eu lá. acho que talvez eu vá sim. Eu Sim, vou talvez eu vá estar lá, sim. a gente pode conversar mais lá depois também. E Ó, com certeza eu ficaria acompanhando aí o circuito sul-americano e espero que você ganhe, né? Que você consiga aí as vitórias que você almeja. muito obrigado. Obrigado, Maravilha. viu? Eu gostei muito da entrevista. Desculpa se eu falei demais. Não, imagina, cara. Aqui eu faço o plano gratuito aqui do Zoom, né? Eu tenho só 40 minutos de gravação. Senão a gente ficava batendo papo aqui. Se eu entrasse no assunto Isabel Clarke, então a gente ia ficar pelo menos Ó, mais com uns 20 minutos aí só certeza. conversando. Mas eu agradeço aí a entrevista e a gente vai se falando. Vou começar a acompanhar mais de perto a temporada de vocês aí.
né, Tá bom, muito da obrigado. temporada, né, do resto dos atletas. Perfeito. Maravilha. Valeu, viu? Obrigadão, viu? Obrigado você. Tchau, Tenha um bom tchau. dia, abraço.